cada etapa tem a sua riqueza, a sua beleza e a sua utilidade e serventia para ser o que eu sou hoje. Espíritas ecologistas também falam a mesma língua e se entendem bem quando, por exemplo, prestam atenção na passagem do tempo. Você já deve ter ouvido aqui muitas palestras falando: estamos num período de transição. Tem um ar solene quando fala isso. Prestem atenção. Vivemos um período de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É um período de turbulência, de tensão, de revoltas, de guerras, incompreensão, intolerância. É um período difícil. Razão pela qual devemos estar atentos, não é assim a palestra? Por quê? Porque é um período delicado. Estrategicamente a gente precisa estar com, eu diria, a atenção bem focada no que estamos fazendo aqui. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E como, especialmente em períodos de turbulência, o meu livre-arbítrio deve estar calibrado para fazer as escolhas certas em meu favor. Mas isso não é em toda encarnação? Por que nessa seria mais importante prestar atenção? Porque só retornaremos para cá, no mundo de regeneração, aqueles de nós que tivermos a condição vibracional compatível com a Terra promovida à escala de mundo de regeneração. Não será fácil reencarnar na Terra. Parafraseando Cristo na parábola do festim das bodas. Por parábola, o Cristo deu lições importantes. Essa é um rei na festa de casamento que aponta para um convidado e observa as vestes do convidado, que seriam incompatíveis com a festa. E olha para o convidado e diz o quê? Que roupa é essa? E o convidado nem é o rei que está falando, ficou na dele. E a parábola observa que ele não usava a veste nupcial compatível, a roupa adequada. Como é que a gente interpreta no Espiritismo essa passagem do Evangelho? O perispírito precisa estar vibracionalmente compatível com o ambiente onde você transita. Para cá só retornaremos os espíritos que tivermos a condição de habitar um planeta que ascendeu na escala dos mundos e a vibração aqui vai mudar. A gente está seguro de que a nossa vibração está compatível com o mundo de regeneração? Vocês estão seguros? Eu também não. Por isso que eu estou aqui rouco. Em 10 dias de férias eu estou trabalhando, passeando deliciosamente por Portugal, que é uma delícia mesmo. Aliás, é um privilégio. Mas a gente precisa prestar mais atenção no emprego do nosso tempo e da nossa energia, que é rápido, a vida é muito rápida. Um intervalo de uma existência muito fugaz. Precisamos aproveitar melhor o tempo. Aí o espírita fica lá, ó. Se liga, hashtag se liga na missão. Se liga na missão. E os ecologistas dizem o quê? Se liga na capacidade do planeta suportar as agressões que estamos impondo, porque há limite. O exemplo que a gente deu no Congresso Mundial foi do elevador. Repare que todo elevador que você pegar na vida vai ter uma plaquinha dizendo capacidade máxima 10 passageiros. Por que 10 e não 11 ou 9? Quem inventou esse número? O engenheiro projetista. Ele fez uma conta. Esse elevador haverá de durar muito tempo, se você respeitar o que está na plaquinha. Se não respeitar, não é que o elevador vai cair. Pode até cair. Aliás, anda caindo por aí. O certo não é cair se entrar mais de 10. O certo é que haverá um desgaste, uma entropia veloz
nas peças e nas engrenagens que compõem o sistema elevador. A Terra não suporta mais o atual nível de destruição e depredação. Eu não quero entediá-los com relatórios e números. Eles estão por aí, vários. Do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, organizações como o World Watch Institute, Banco Mundial, que não é uma organização ecológica que faz esse estudo, que o capitalismo precisa de água, matéria-prima e energia. Quem quer ganhar muito dinheiro precisa da natureza. Eles estão atentos a isso. Quem quiser pesquisar também, existe uma data, esse ano, celebrada no dia 8 de agosto, Overshoot Day, Dia da Sobrecarga da Terra. A metodologia de uma organização chamada Global Footprint Network, com sede em Washington, que procura calcular para mais de 7 bilhões de seres humanos encarnados viverem com dignidade de janeiro a dezembro, precisamos consumir recursos do planeta com um certo equilíbrio para chegarmos ao final do ano sem operar no déficit. O que estava previsto para o ano inteiro acabou no dia 8 de agosto. Nós estamos no dia 11 ou 10? Estamos no dia 11 de outubro, já estamos no cheque especial, estamos no vermelho. Estamos sobrecarregando o sistema Terra. Se lembra dos vikings? Se lembra dos maias? Dos ilhéus de Páscoa? O que o Dr. Jared Diamond fala no Colapso é que em escala global nós já estamos operando numa alta taxa de risco de ocorrer um colapso. Ano passado, na cidade mais rica e povoada do Brasil, faltou água. Ninguém imaginava que pudesse acontecer. 2 verões seguidos sem chuva. Ninguém imaginava. Aconteceu. Faltou água na cidade mais rica do país. Deixa pra lá. Portanto, espíritas ecologistas estão de olho no relógio. Cuidado. Não brinca com o tempo, porque ele está correndo contra. Melhor saber fazer as escolhas. Outro ponto interessante que eu gostaria de destacar aqui é que espíritas ecologistas falam sobre poluição. O ecologista, o tempo todo. Poluição da terra, poluição das águas do mar, das águas do rio, poluição do ar. Usando ciência para denunciar o risco para a saúde e para o meio ambiente. E os espíritas? Falam de poluição? Vocês já falaram em centro espírita de poluição, não? Falaram, mas não se dão conta. Sabe como? Quando a gente faz o estudo da psicosfera. É uma palavra criada pelo Espiritismo. Psicosfera é o campo eletromagnético que cerca todos os seres vivos, racionais ou irracionais. As plantas têm isso, os bichos têm isso, os peixes têm isso. Nós temos isso. Os videntes enxergam. Quando tem um vidente numa casa espírita me olhando meio de banda assim, eu saio logo do foco. Porque a nossa psicosfera diz exatamente quem somos. Ela é composta pela frequência dos nossos pensamentos, pela frequência dos nossos sentimentos. A soma de todas as suas encarnações estão sintetizadas e expressas na maior ou menor luminosidade da sua psicosfera, na cor, na textura, no design e no cheiro. Graças a Deus a gente não sente. Não deve ser coisa muito boa. Porque esse ainda é um mundo de provas e expiações e os nossos pensamentos ao longo do dia. Não sei se alguém já fez aqui alguma vez uma conta para assinalar quantas vezes, como os budistas gostam de dizer, do pensamento invigilante, do macaquinho travesso, que fica pulando de galho em galho sem direção. Quando isso acontece, invariavelmente ele para num lugar que você não gosta. Subitamente você se sente angustiado, inseguro, ansioso, pessimista, desesperançado. Por quê?
Como é que você chegou aí? Para e pensa. Como é que você chegou aí? Por que Jesus assinalou no Evangelho e seus discípulos colocaram isso no texto dos Evangelhos? Vigiai e orai. Por quê? Porque o macaquinho travesso é danado e ele não é boa companhia. Orai e vigiai, cuida do teu pensamento. A campanha do culto do Evangelho no lar. Evangelho no lar, uma vez por semana. Abre o Evangelho ao acaso, leitura em voz alta, aguinha para fluidificar, não vai atender telefone, não vai atender interfone, não vai ligar a televisão, desliga o rádio. É um momento de trégua na agitação do dia a dia, nos mil nadas da existência, para você focar aonde? Numa mensagem que você está sendo convidado a refletir sobre e que naquele momento, refletindo sobre algo à luz do que já aconteceu ou te preparando para algo que vai acontecer, você vai fazer uma prece, louvando, agradecendo, pedindo, é contigo. E naquele momento, se você faz isso com o coração, não é receita de bolo, não é lendo, não é se preocupando com palavras bonitas e rebuscadas. Se há sinceridade, se há coração, chega onde deve. E quando chega onde deve, nossos guias e mentores permitem-se livrar-nos de miasmas, formas pensamento que saturam o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, ou das nossas vizinhanças, porque a parede não impede o acesso de quem não é bem-vindo na casa do macaquinho travesso. Profilaxia espiritual, orai e vigiai, é um convite ao saneamento básico espiritual. Vejam a questão semântica. O Espiritismo não fala de saneamento básico. Não está lá, escrito em lugar nenhum. Mas é. Faxina, limpeza. Nós somos responsáveis pela nossa psicosfera. Orai e vigiai. O que isso tem a ver com o meio ambiente? No futuro, Jacinto, quando eu estudar meio ambiente como eu estudei agora, eu estou falando de 50, 70 anos, daqui a pouco. O meio ambiente, para ser entendido, o environment, não é só o que os ecologistas estudam. Para eu estudar meio ambiente, eu vou ter que estudar psicosfera, campo eletromagnético. Eu vou ter que entender outras poluições, outros resíduos, outros detritos, outros lixos. Leiam Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, num livro que eu recomendo, não sei se tem na livraria, muito bom. Chama-se Após a Tempestade. Foi lançado em 1974. Sabe o nome do terceiro capítulo desse livro? Poluição e Psicosfera. Sabe como Joana de Ângeles chama Jesus? O sublime ecólogo. Eu já disse para Divaldo, não sei se você sabe, olha que arrogância. Eu não sei se você sabe, de todos os livros espíritas que eu já li, esse que você psicografou é o mais ecológico, ou o primeiro que abertamente falou de ecologia. 74. Apenas 2 anos depois da primeira conferência da ONU sobre meio ambiente que teve lugar em Estocolmo, na Suécia. Lá no Congresso Mundial em Lisboa, quando eu falei, cadê o povo da Suécia? Pensei que não tivesse ninguém. Tinha uns 8, assim, falando, eu falei, parabéns! Primeira conferência mundial da ONU sobre meio ambiente veio de lá, 72. Na Suécia, que se criou o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. 72, na Suécia, em Estocolmo, que se criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEP, em inglês. Estamos a falar de poluição a cada conversa na casa espírita.
Atendimento fraterno. Para quê? Para ajudar o macaquinho travesso a ficar quieto. Desobsessão, para quê? Porque quem não ora e não vigia, quem não cuida da frequência dos pensamentos e dos sentimentos, fica exposto, fica vulnerável. Está aberto a influências, nem sempre positivas. Perceba a sinergia entre espiritismo e ecologia. Equilíbrio é uma palavra que espíritas e ecologistas falam o tempo todo. Equilíbrio. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar, meus amigos, diz respeito a consumismo. Consumismo. Espíritas e ecologistas são muito entrosados no discurso que denuncia as mazelas do consumismo. O consumo favorece a vida. Eu preciso consumir para viver. E não vai negar a importância do consumo. Consumismo não é consumo. O sufixo ismo atribui ao consumo um valor preocupante, que remete a desperdício e devastação. O que é consumismo? É exagero, ou ostentação, ou os dois. Preciso ter roupa, portanto, eu preciso guardar as roupas no armário, no móvel. Eu tenho 50 anos de idade. Eu sou do tempo que no Brasil, não sei Portugal, você se contentava em ter um armário para guardar roupa. Nesse meio tempo, o armário ficou fora de moda. Quem pode vai ter algo maior para guardar suas roupinhas, sua sapataria doméstica. E é uma palavra em inglês que revela um cômodo inteiro que você precisa ter para guardar suas coisas todas. Eu vou pedir licença para o coral, que não ensaiou isso, dessa comunidade espírita, recitar na minha contagem regressiva a palavra em inglês que resume esse espaço da casa que muitos de nós ambicionamos, preparamos com requinte e sofisticação para guardar roupas, toalhas, calçados. Vocês já plasmaram? Já realizaram? Então vamos lá, contagem regressiva para um mantra da sociedade de consumo expresso numa palavrinha em inglês. 3, 2, 1. A vibração caiu agora, mas é por uma boa causa. O que é um closet? É um cômodo não apenas preparado para guardar roupas ou sapatos. Eu preciso produzir o closet. Eu já tenho um consumo de água, matéria-prima e energia que antecede a chegada do que eu vou botar lá. No Brasil tem revistas que ensinam a decorar closet. Eu levei para os meus alunos da PUC, Pontifícia Universidade Católica, eu falei, olha só, cultura nunca é demais. Então temos a revista de decoração ensinando o quê? Trazia na capa a informação. Aprenda a iluminar o seu closet. 3 light designers ensinam técnicas de iluminação do closet. Bom, vamos lá. Eu me lembro de um dos light designers ensinando a projetar feixes de luz, irradiados especialmente e caprichosamente aonde você quisesse. Aquela luz que lembra filmes bíblicos do Antigo Testamento, quando Deus se comunica com alguém, aí Hollywood coloca aquela luz em cima do ator, Deus! Aquela luz, para iluminar o quê? Pilhas de toalhas felpudas, multicoloridas, de algodão egípcio. No Rio de Janeiro, que é uma cidade calorenta, pilhas de edredons. Aí você chega e questiona amorosamente o colega que está mostrando o closet cheio de orgulho e fala, querido, você mora sozinho aqui, né? É. Por que tantos edredons no seu
closet. O que não falta é desculpa para o consumista, né? Ele diz assim, estava barato, podia pagar em 10 vezes sem juros. Ou, vai que aparece de repente aqui em casa, no carnaval, familiares, amigos. Meus amigos, o ecologista vai lembrar que tudo que a gente tem, sapato, roupa, celular, móveis, imóveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, o que seja, não dá em árvore, mas vem da natureza. São pedacinhos de natureza. A cadeira em que vocês estão sentados, a roupa que vocês estão usando, os óculos, tudo isso precisa de água para existir, muita. Precisa de matéria-prima, que é retirado do solo, das entranhas, dos minérios, dos produtos agrícolas, o que seja. E de muita energia, que não anda sobrando no mundo e que polui o mundo. Portanto, se eu tenho um closet, ou se eu me abasteço indefinidamente daquilo que eu julgo ser importante, sem pensar se é necessário para mim, eu estou colecionando pedacinhos da natureza. Qual é a questão que os ecologistas colocam? O planeta é um só, os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. Se não souber usar, já está faltando. Já está faltando. O que dizem os espíritas a respeito do consumismo, vocês sabem? Que é muito interessante. E vem de longe, antes de a gente ter shopping, publicidade, antes da gente se preocupar com a palavra consumismo, ela nem existia no século XIX. Kardec abre espaço no Livro dos Espíritos para as chamadas leis morais. Uma das leis morais chama-se Lei de Conservação. Releiam. É lindo e é profético. Porque no século XIX, nem a palavra, me perdoem que eu não sei falar alemão, mas eu sei a palavra, U-N-W-E-L-T, Umwelt. Os alemães criaram essa palavra na década de 1920. Meio ambiente. Kardec, no capítulo das leis morais que fala sobre conservação, deixa claríssimo ali para os espíritas por que é importante prestarmos atenção no que é necessário e o que é supérfluo. Século XIX. Tem a pergunta 705, linda, que Kardec, de forma profética, porque o século XIX essa questão não estava colocada, ele pergunta à espiritualidade maior: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? Pensem comigo, século XIX ninguém estava preocupado com o meio ambiente. A população do planeta era de 1 bilhão de pessoas só. Nem se conhecia toda, o mapa mundi não era completamente conhecido, os mapas eram imperfeitos. Por que Kardec perguntou à espiritualidade maior? Por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A resposta é um tanto extensa. O trecho que eu mais gosto diz assim, e ele sintetiza a resposta. A terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Século XIX. Sugestão do amigo do Brasil. Vamos anotar num pedaço de papel essa resposta. Vamos colar no espelho do banheiro. Quando a gente for para a rua e ver uma chamada na loja, escrita promoção, liquidação, off, Black Friday, ou qualquer coisa assim, que você percebe que ao ler dá uma certa taquicardia, uma sudorese, você fica meio tenso.
entra na loja e compra, sem fazer a pergunta que ecologistas e espíritas sugerem que seja feita. Compre o que quiser. Qual é a frase de Paulo? Tudo posso. Mas nem tudo nos convém. Mas nem tudo me convém. Essa frase do Paulo também é boa de fazer a colinha no espelho. Mas lembre-se de Kardec na hora que bater taquicardia sudorese. E é agora, é a minha chance, vou levar, tá barato, fui. Lembre-se que você estaria levando para casa pedacinhos de natureza no mundo onde o risco ambiental já está claramente configurado. Qual é a tua parte de responsabilidade nesse momento, nesse processo? Apenas pergunte-se: preciso disso? Se a resposta for sim, leva, administra tua consciência depois. Se a resposta for claramente, porque é engraçado quando há um conflito. A pessoa vai e não sabe se vai e vive o conflito. Isso é evolução, tá, gente? Isso é evolução. Faça a pergunta. Pergunte-se. E se tiver em dúvida, pega outro trechinho. O pessoal já está sofrendo aqui, mas eu tenho que dizer. Tem outro trechinho, esse do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que explica de forma muito clara e didática as diferentes categorias de mundos habitados. Quem assina é Santo Agostinho. Ele explica como se fossem verbetes de dicionário. O que é mundo primitivo? Já passamos por lá. O que é mundo de provas e expiações? Conhecemos. O que é mundo de regeneração? Pretendemos carimbar o nosso passaporte. O que é mundo feliz ou perfeito? Só perca tempo nesse momento lendo mundo primitivo. Sabe o que está aparecendo lá como característica predominante dos habitantes do mundo primitivo, onde já estivemos, mas não nos lembramos? Apego à matéria. Já passamos por isso. Graças a Deus não retroagimos, mas podemos estacionar. Não é bom negócio no momento de transição. O consumismo é uma armadilha espiritual, porque ele testa o apego à matéria. E o apego à matéria é prevalente na sociedade de consumo, nos apelos publicitários da mídia. Eu sou jornalista no Brasil, quem paga o meu salário é a publicidade. Não fui demitindo ainda dos órgãos de imprensa que me empregam, e me pagam bem. Não fui demitido mesmo falando mal do consumismo. Porque eu não estou falando de religião apenas, ou de filosofia apenas. Foi Sócrates que passeava pela feira, foi Platão quem passeava e dizia... Diógenes, passeando pela feira na antiga Grécia, fala: o que você está fazendo aqui? Estou me deliciando em ver tudo o que eu não preciso para ser feliz. Lembre-se de Francisco, que mais do que nunca é referência moral e ética para nós, em relação, não ao voto de pobreza. Eu não acho que a gente tenha condição de fazer isso hoje, sinceramente. Mas a tentarmos ser simples, mais simples. Ter menos não é apenas possível, é necessário. É um exercício espiritual fantástico. Renunciar, não preciso. Mas eu poderia ter, mas eu não preciso. Eu posso ser feliz sem isso e vou me testar nesse momento, nesse sentido. Meus amigos, por último, mas não menos importante, algo que me intriga, que eu não tenho ainda a resposta e por isso compartilho com vocês. Vejam que situação. Nós espíritas deveríamos estudar a doutrina para não repetirmos no espiritismo os dogmas de outras tradições. Eu vejo um risco na doutrina espírita da gente falar que o mundo de regeneração está a caminho e que tudo será resolvido. Assim, que bom que estamos num período de transição e daqui a pouco é mundo de regeneração, que as coisas se resolverão. O mundo será melhor. Se lembra dos verbetes que eu falei do Santo Agostinho?
no Evangelho, dá uma olhada lá, como ele apresenta o mundo de regeneração. É uma boa definição. Ele diz que será um mundo melhor e mais justo, que haverá menos dor e sofrimento, mas não é um mundo livre de problemas. Ele não entra nos detalhes. Ele diz, haverá problemas. Nas minhas pesquisas em obras básicas e psicografadas por médiuns de credibilidade, eu tentei adivinhar, pelo que outros falaram, acessar, melhor dizendo, informações que explicassem. Ok, entendi que o mundo de regenerações será mais evoluído ética e moralmente. A minha pergunta que justificou a pesquisa foi, ambientalmente, como será esse mundo de regeneração? Água limpa para todos? Sem mudança do clima? Sem lixo? Vamos reconstituir a biodiversidade, as florestas? Como será esse mundo? Livre do veneno desnecessário dos agrotóxicos? Eu sou do país que é um celeiro para o mundo e é o campeão mundial de agrotóxicos. Eu como veneno todo dia no Brasil. Como será o mundo de regeneração do ponto de vista físico, químico, biológico, ecológico? Eu não consegui acessar nenhuma resposta contundente. Eu vou deduzir algo daí. Coloquei isso no livro lançado em 2009 pela Federação Espírita Brasileira, que eu não sei se vocês sabem, tem um conselho de editores rígidos que não publicam livros que tragam informações não compatíveis com o que eles acham que seja o certo doutrinariamente. Essa parte do livro que eu escrevi, eu falei, se eles tiverem que vetar alguma coisa, vai ser isso. Porque o que eu escrevi no livro foi, a presunção que eu tenho com base nos meus estudos é, a espiritualidade maior não definiu com clareza o que será o mundo de regeneração do ponto de vista ambiental, porque esse mundo está em construção, depende de nós. Aqui e agora. Estamos economizando água, energia elétrica, estamos reduzindo a pegada de carbono, estamos evitando veículos automotores que emitem gases estufa, estamos, se é possível, andar de bicicleta ou a pé ou de carona, estamos aproveitando isso, estamos evitando Black Friday, promoção, liquidação e off, estamos nos deixando à margem da tentação de aumentar o nosso closet. Mania de grandeza, ostentação, comprar sempre um novo modelo de roupa, celular, mudar de endereço porque vai ser mais fashion. Cada um com seu cada um, livre-arbítrio é soberano. Mas nós estamos dentro de um projeto coletivo de civilização e se não for assim, não será. Ou viramos o jogo juntos, ou ninguém vira o jogo. Portanto, o mundo de regeneração do ponto de vista ambiental depende de nós. Estamos dispostos a deixar como legado para nossos filhos e netos, ou para nós mesmos que pretendemos reencarnar aqui. Porque aquela história, eu estou em centro espírita, me servem copinho de plástico de água, eu sou indelicado. Nesse momento da palestra eu pego, olha só, eu vou beber essa água benfazeja, numa embalagem complexa, que não vai se decompor rápido. O ambiente está tão favorável e está tão gostoso que eu estou magnetizando, transportando para esse copo d'água essa energia benfazeja. Vou reencarnar, sabe lá Deus, se Deus permitir, nesse planeta, regenerado, com meu passaporte, se Deus quiser, carimbado, e um dia andando por esse planeta, poderei reencontrar o meu copinho, um déjà vu, com um copo que em outra encarnação, esse infeliz desse copo não foi reciclado, não foi para o destino certo, não cumpriu a logística reversa que deveria ter cumprido. Por fim, venho do único país do mundo com o nome de árvore, descoberto e abençoado por vocês. Nós temos o DNA de Portugal.
É um povo miscigenado, que ocupa uma extensão territorial de um país continental, que é o maior do mundo em água, estoque de água doce e limpa, superficial de rio ou subterrânea, em aquíferos subterrâneos. Não há outro lugar no mundo com tanta água doce, superficial de rio ou de aquífero. Não há outro lugar no mundo como o Brasil com tanto solo fértil para plantar sem precisar tirar uma árvore da frente. Segundo os cientistas da área da biodiversidade, é o lugar do planeta que mais concentra vida, macroscópica ou microscópica. 25% de todos os seres vivos catalogados pela ciência estão lá. Certas espécies endêmicas só ocorrem na Amazônia, só ocorrem na Caatinga do Nordeste, no Cerrado brasileiro, na Mata Atlântica, nos Pampas gaúchos. É uma riqueza inominável, inominável. Curiosamente, Jacinto, é a maior nação espírita do mundo que está lá. Eu provoco os confrades espíritas do Brasil quando eu digo assim: será obra do acaso que esse lugar, rico em vida, esteja temporariamente sob custódia ou tutelado por nós brasileiros nessa encarnação? Esse país que abriga a maior nação espírita do mundo está sabendo ler o Espiritismo, entender o que é o Espiritismo na lei de conservação, no que é necessário e supérfluo, na necessidade de promovermos uma gestão ética de recursos que não nos pertencem. Eu falei no Congresso da lei do inquilinato. Qual seria o equivalente dessa lei aqui em Portugal? Quando eu alugo? Arrendamento. Existe a lei do arrendamento. Suponho que a regra seja a mesma que a lei do inquilinato. Eu vou arrendar um espaço que não é meu. No contrato, em Portugal deve ser assim, eu me responsabilizo a devolver o imóvel, no mínimo, nas mesmas condições em que eu encontrei. Confere? Posso fazer benfeitorias se o dono do imóvel autorizar. Não posso entregar em situação pior. Vocês imaginam que haja alguma diferença entre a lei do arrendamento da terra e a lei do arrendamento espiritual? Porque é uma questão de ética. Eu não posso devolver esse planeta que me ofereceu tanto: ar, alimento, abrigo, prazer da montanha, prazer do mar, prazer do alimento, da brisa refrescante, das paisagens maravilhosas, das espécies que me entretêm, aladas, borboletas, pássaros, o lado meigo do gatinho, do cão, do passarinho, da tartaruga, do que for. Esse planeta que me acolhe com tanto amor e generosidade, esse planeta está sendo devolvido por mim de que maneira? Porque está na nossa ficha kármica tudo o que nós usamos, nos apropriamos, arrendamos, e quando partirmos, só levaremos o que for espiritual, as conquistas éticas, morais, as experiências. Nem o corpo físico nos pertence. Lei do arrendamento espiritual. Façamos aqui o que já sabemos ser o certo. Ninguém precisa explicar isso para a gente entendeu. Esta casa foi criada há quase 5 bilhões de anos sob a coordenação de Mestre Jesus, a quem sempre louvamos preces. E parece não nos darmos conta da tristeza que causamos a Mestre Jesus quando depredamos, destruindo obra que Ele coordenou em nosso favor. É o palco da vida, é o cenário da nossa evolução. Portugal é um pedaço lindo do mundo. O que não falta aqui é motivo de inspiração para a gente se lembrar que vida e abundância, que é uma expressão do Cristo, alcança a natureza. E que a espiritualidade está presente em todas as formas de vida, como ensinou Francisco
no Cântico das Criaturas. Não somos só nós os criados por Deus. Tudo à nossa volta também é obra da criação. Se somos os seres mais evoluídos do planeta, topo da cadeia evolutiva, feitos, segundo as Escrituras, à imagem e semelhança do Pai, façamos bem o dever de casa. Obrigado pela paciência. Obrigado.